Olá, meus amores! Vamos agora para a nossa aula de geografia, tá certo? Hoje o tema da nossa aula é gostar do lugar onde vivemos. Nos lugares que a gente frequenta, né, no nosso dia a dia, nós convivemos com pessoas diferentes. E essas pessoas nos fazem sentir parte desses lugares, não é mesmo? Por exemplo, quando a gente vai à escola, as professoras, os professores, as pessoas que trabalham na escola, né? Os nossos colegas, nos fazem sentir parte daqueles lugares, não faz? Quando a gente vê uma pessoa que a gente convive na escola, a gente vê, olha, essa pessoa eu convivo na escola, então a gente lembra, né, dos ambientes em que a gente convive com a pessoa. Vamos agora ler o seguinte texto, que é um relato de uma pessoa sobre o lugar onde ela vive. Eu nasci em uma cidade bem pequena que fica no Cariri paraibano, chamada Gurjão. O Cariri é um lugar que fica tão seco durante o ano que racha o chão. Mas quando chove, as árvores ficam todas bem verdinhas. A gente ficava esperando a chuva todo mês de janeiro. Minha avó falava que se chovesse em janeiro, podia plantar, que a chuva ajudava as plantas a nascerem. Enquanto a chuva não chegava, eu brincava no mato, correndo atrás de Sariema, uma ave que tem as pernas compridas e desviando dos espinhos das palmas e dos chiques-chiques. O melhor era brincar na água do açude quando enchia com a chuva e depois chegar em casa sentindo o cheiro da lenha queimando para assar o bolo e o pão de queijo que minha avó fazia. Foi muito bom ser menino no Cariri. Bom, agora que nós já lemos, né, nós podemos conversar um pouquinho sobre a história, sobre o relato, né? Esse relato é de um rapaz, né, de 25 anos que morou no Cariri. E ele aqui relata como foi a infância dele, não é mesmo? Que ele gostava muito de morar nesse lugar, né? Que quando chovia, né, quando tinha água no açude, ele gostava muito de brincar na água. E quando chegava em casa, ele sentia aquele cheiro da mãe dele da comida, né, que a mãe dele fazia no fogão a lenha. Isso foi a infância dele, né? Bom, o Cariri, né, ele fica na região do semiárido, numa região seca do Nordeste, né? E lá eles enfrentam muitas dificuldades por falta de água. Lá não tem esses poços profundos, né? Não tem cagesse. Lá só chega água. A maioria da água que vai para lá é por caminhão-pipa. E quando chega o inverno, eles ficam muito contentes, né? Porque cria água nas lagoas e eles podem usar com mais abundância. Agora, meus amores, nós vamos falar um pouquinho sobre o cuidado que devemos ter com o lugar onde vivemos. Que cuidados são esses? Vocês sabem algum cuidado que devemos ter para mantê-lo sempre limpo, manter um ambiente saudável, né? Tem algumas ações que dependem muito dos governantes, né? Como tapar buracos das estradas, né? Saneamento de esgoto também. Mas tem algumas ações que dependem dos moradores para melhorar o bairro, né? O local onde vivemos. O que podemos fazer? Alguém de vocês tem alguma ideia? Não? Pois vamos agora falar sobre isso. Uma coisa que nós podemos fazer para melhorar muito o ambiente em que vivemos é evitar a poluição, né? Como isso? Jogando lixo no local ideal, sem jogar nas estradas, né? Nas ruas, só descartando nas lixeiras.
e de lá encaminhar para a reciclagem, né? Outra coisa que podemos fazer, plantar árvores, porque as árvores, elas aumentam o oxigênio no ambiente, então fica um ambiente mais puro, né? Melhor de se viver. Vamos agora observar essas imagens. Diante dessas imagens que a gente acabou de ver, o que vocês acham que deveria ser feito ou poderia ter feito para que isso não acontecesse? A principal causa disso tudo é a poluição, não é? Na primeira imagem, as pessoas jogaram lixo no córrego, né? Colocaram esgotos para lá. Se isso não tivesse acontecido, o córrego estaria limpo, não é mesmo? Já na segunda imagem, é a poluição de rua. O que a gente poderia, o que os moradores de lá poderiam ter feito para que isso não acontecesse? Não jogar lixo na rua, né? Descartar o lixo no lugar adequado. E na terceira imagem, o que vocês viram? Ruas esburacadas, né? O que os moradores poderiam fazer? Reivindicar os governantes, né? Que eles arrumassem as estradas, arrumassem o asfalto. Porque a nossa atividade de geografia será na página 17 do livro de vocês, tá certo? Vocês vão responder a questão 1. Proponha uma solução para cada problema mostrado nas fotos. Essas fotos foram as que nós estudamos na videoaula, tá certo? E vocês vão escrever aqui uma solução para cada um desses problemas. Aqui nós temos 3 problemas, não é mesmo? Então, vocês vão escrever uma solução para cada um deles. E vão escrever também no caderno de vocês um problema que existe em seu bairro. O que é que existe no bairro de vocês de problema? Por exemplo, falta árvores. E vocês vão escrever uma solução para esse problema também, tá bom? Falta árvores, então o que deve ser feito? Plantado mais árvores. Falta iluminação pública, o que deve ser feito? O prefeito instalar mais luzes. Então vocês vão pensar, né, em um problema que existe no bairro de vocês e escrever o problema e em seguida a solução que você daria, que você acha que seria o certo para resolver o problema, tá bom? Então, eu aguardo o retorno das atividades de vocês, tá bom? Uma boa atividade a todos!